não ajuda ninguém, mas tivesse um Nike Air Max e um Corolla blindado, não é Esse é o escasso. seu top. Esse é fera, esse é uma referência. Mas ainda entrando em polêmicas, né? Tem um dos vídeos que mudou a história do meu canal aqui. Eu ganhei bastante seguidor. Foi você e o Pablo Marçal numa Eita. treta envolvendo... Tá só viralizando as minhas custas, né? né? Você é tão benção que até transbordou pro meu canal. Aí. Olha aí, ó. A minha escassez te fez transbordar, né? Você vê aí, ó. Até acabou transbordando aqui pro canal, aqui, sou muito grato. Deu até... bastante visualização, eu tava vendo, né, que nesse dia aí eu tava vendo ao vivo lá o seu programa lá com o Pablo Marçal. E eu falei, meu, esse papo aqui de escassez é legal. Aí eu pedi pro Daniel, lá da sua equipe, se podia fazer um corte e tal, né? Colocou lá. E eu queria saber, né? O Pablo Marçal te confrontou. Ele falou que você fica se fazendo de pobre. Pra quem não entendeu lá, porque tem uma grua. Gente, a grua é aquela... É um tripézinho, né? É tipo um negócio que mexe a câmera por meio de um aparelho. É um bagulho de ferro lá, é chique. Não, é bem top mesmo e deve ser bem caro. Aí ele falou que você fica se fazendo de pobre. Qual que foi o resumo daquilo? Acho que tanto saiu no meu canal, viralizou lá, depois viralizou em outros canais. Todo mundo ficou falando de Todo mundo me xingando, né? Todo mundo me humilhando. Não, né? Aqui, ó, meu, no canal eu acho que deu empatado, eu acho que você ainda ganhou ainda. De opiniões? De opiniões, né? Toda hora o cara falou, não, eu entendi o que o Pablo Marçal disse. Não, mas o Duda tá certo. E qual que a visão geral depois de todos os comentários que você leu? Isso daí uns 6 meses atrás, né, Duda? Cara, você sabe que eu fiz um vídeo, eu nem li os comentários depois, né? Porque além desse vídeo, depois eu fiz um vídeo falando tudo sobre escassez. O meu ponto de vista, né? Deve ser um vídeo de uns 40 minutos, eu acho. Eu nem fui ler os comentários, sabe? Que às vezes me irritam algumas coisas, né? Então tem vídeo que quando eu sei que é polêmico, eu até evito pra não mexer com o meu interior aqui, né? Mas vamos lá. Sobre esse papo. Eu acho muito bom esse papo. E eu vou falar uma coisa que me incomoda. Sempre que eu falo isso, nos podcasts que eu vou, eu já fui um monte de podcast, no final, quando corta a câmera, todo mundo fala, Duda, você sabe que eu concordo com você, no final Mas ninguém tem coragem de avisar, de falar em público, né? Então fala, faz um vídeo, fala. Por que você não falou na hora lá no podcast lá, né? Não, eu concordo. Não, os caras ficam tudo quieto, aí depois, nesse dia eu fui gravar, não vou falar o nome do podcast, mas um podcast de uma das maiores corretoras do Brasil, mano. Toda a equipe, mano, me aplaudiu quando eu acabei de... Duda, você tem razão, né? Mas ninguém na hora do vamos ver, ninguém me defende, né? Só com o solzinho aí, meu Deus. Só quando só eu na arena com os leões, né? Eu sou a teacher Paula Gabriela. E eu sou o Leandro Ladeira. E a gente se juntou para te ajudar a entrar no Cave Mode. O que é o Cave Mode? Vamos lá. O Pablo Marçal, eu acho ele um cara muito inteligente. E uma coisa que eu admiro nele é que ele tem ideias próprias. E isso é uma coisa que eu tento fazer no meu canal também. Eu ter as minhas próprias ideias. E isso é uma coisa que está em falta hoje em dia, porque tem muita gente que só copia os outros, né? Inclusive, um parênteses. Deus tá vendo vocês aí, viu? Influenciadores famosos que estão pegando as minhas frases e postando sem dar o crédito, tá? Eu e Deus estamos vendo aqui. É toda hora, Luan. Toda hora, Duda. Toda hora eu vejo gente, e mais famosa que eu, postando as minhas frases, o cara muda uma vírgula e não dá o crédito pra mim. Aí, então, mas ok. Vamos começar a jogar nomes já, hein? Né? Eu acho muito legal quem tem ideias próprias. Que nem, por exemplo, eu fiz um vídeo, o milagre dos 5 mil reais. Cara, depois que eu fiz esse vídeo, todo mundo, até os canal de rico, fez vídeo igualzinho. Né? Nossa. E nenhum falou, olha, eu vi o vídeo pobre falar, porque eu gosto de dar o crédito pras pessoas. Por exemplo, não sei se você reparou, mas a primeira pergunta que você fez foi sobre empréstimo. Eu falei, mano, eu reparei no vídeo do Thiago Feitosa, do canal T2, a rentabilidade e tal. Eu gosto de dar o crédito. Eu gosto de quando eu aprendo alguma coisa com um livro, eu falar, mano, no livro tal, o cara fala isso. No Almanaque de Naval Ravikant, ele fala aí. Tem gente que é sem... Sei lá, não sei se é falta de caráter ou o que é, que não cita as pessoas, sabe? Deixa passar batido. Mas ok, eu gosto de ter as minhas ideias próprias. E o Pablo Marçal, ele também tem ideias próprias. Isso eu acho muito nobre, muito relevante. Por exemplo, eu li o último livro dele, acho que é Os Códigos do Milhão. Tem muita coisa que eu nunca tinha lido em nenhum livro. E eu acho legal, porque livro de finanças normalmente é tudo igual. Né? Então ele tem muita sacada legal. E por ele ter ideias próprias, ele tem uma ideia que ele popularizou, que é o seguinte: se você não quer sempre subir para o próximo nível, você é uma pessoa escassa. Tá.
Entendi. Então, eu tenho que querer estar no próximo nível. Eu tenho que... Só que se a gente vai ver no dicionário, isso não é escassez. Escassez, no dicionário, tem mais a ver com a pessoa muquirana, que é aquela pessoa que quer algo, tem condição de ter, mas não compra. É uma pessoa que tem vontade de ter uma coisa da hora, ela até tem dinheiro na conta, mas ela não compra. Pessoa escassa é isso, é a pessoa que não se permite conquistar aquilo que ela quer. E a gente tem muito esse problema da escassez em pessoas que estão na pobreza e, mano, é isso que tem pra hoje. Não, não é isso que tem pra hoje. Tem coisa melhor pra você. Só que eu entendo que chega uma hora que você pode estar satisfeito com aquilo que você já tem. Só que no argumento e na opinião de, principalmente os seguidores do Pablo Marçal, eu tenho que ter coisas mais caras, eu tenho que ter uma vida mais luxuosa, eu tenho que estar sempre correndo atrás do próximo nível. E isso me faz... Me dá a ideia de que, mano, isso aí é o que a Bíblia fala, né? Correr atrás do vento. Eu sempre quero mais. Entende? Sim. E aí quem pensa assim não respeita a opinião de quem já chegou onde queria e está feliz. Por quê? Porque você tem que ter mais. Duda, você tem dinheiro. Você tem que ter um tênis caro. Duda, você tem condição. Você tem que comprar um carro importado. Mas se eu não quero, eu não considero isso como escassez. Eu considero como um estilo de vida. E aí eu achei que foi meio contraditório lá no programa, porque o Pablo Marçal falou que a escassez não tem nada a ver com estilo de vida. Quem assistir tá lá, 800 mil views o papo com ele. Ele falou, não, Duda, não tem nada a ver com estilo de vida. Só que todo mundo que me julga de escasso, sempre me julga com base no meu estilo de vida. Então aí a gente tem um problema. Pablo Marçal tá falando uma coisa, os seguidores do Pablo Marçal estão falando outra, e eu falo outra. Pablo Marçal fala, escassez é você sempre querer crescer, mas isso não tem nada a ver com o seu estilo de vida. E ele falou lá no programa. Seguidores, os marçaletes. Eu vou falar, cara, qualquer pessoa que idolatra muito alguém se torna um idiota. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser Pablo Marçal, pode ser Primo Pobre. A partir do momento que você bota a pessoa num grau muito elevado, você se torna um imbecil. E tá cheio de imbecil. Até no meu canal deve ter gente imbecil, né? Porque eu erro. E eu não quero que ninguém me defenda quando eu erro, né? Só que é isso. Tem gente que defende, custa que custar. Os seguidores do Pablo Marçal, eles entendem que sim, tem a ver com estilo de vida. Por quê? Porque quando eu ando com um tênis de R$300, me chamam de escasso. Ué, mas o tênis tem a ver com o meu estilo de vida. E o Pablo Marçal falou que não tem a ver escassez com estilo de vida. Então fica uma informação meio truncada, porque Marçal fala algo e os seguidores dele me julgam com base em algo que não foi o que o Pablo Marçal falou, né? E aí tem alguns pontos, então vamos lá. O Pablo Marçal considerou assim, na fala dele. Se eu gasto uma grana para comprar uma grua, cara, eu não tô sendo escasso. Se eu ando com uma roupa simples, eu tô sendo escasso. Quer dizer o quê? Que eu tenho que ter tudo do melhor? Vamos pegar um exemplo. Você tem uma empilhadeira? Não. Então você é um escasso. Porque você tem que ter a melhor empilhadeira do mundo. Como que você não vai ter uma empilhadeira? Sim, como, mano? Entende? Mas você vai me falar o quê? Faz sentido. Duda, eu não tenho nada a ver com empilhadeira. Isso aí não muda em nada na minha vida. Eu não gosto de empilhadeira. Só que aí é complicado, entende? Por que lá a produtora, a gente tem uma grua? Porque é um trabalho e eu quero ter o melhor oferecer para os meus clientes. Tem um sentido eu ter a grua. Sim. Por que eu tenho que ter um Nike de R$1.200? Isso não faz sentido nenhum para minha vida. Então acho que fica muito fácil eu falar assim, isso é uma escassez seletiva. Você tem uma grua caríssima, mas tem um tênis de R$300. Tá, então eu posso falar, você tem um piano de cauda na tua casa? Não. Então você é escasso, porque você tem um estúdio top numa das ruas mais caras aqui de São Paulo, mas não tem um piano de cauda. Você tem uma escassez seletiva. Não, isso não tem a ver com escassez, tem a ver com o que eu quero para minha vida e o que eu não quero. Entende? Então, assim, tem coisas que fazem sentido para mim e eu esqueci a palavra, mas não me reprimo, eu não renuncio, eu quero, eu vou ter. Hoje, Luan, não tem nada que eu queira que eu não tenha.
Tudo já Tudo, aconteceu. não tem nada. Se você me perguntar, Duda, você não tem vontade de ter um carro melhor? Hoje não. Amanhã Poderia eu não sei ter. falar. Amanhã eu não sei. Sim, amanhã pode ser, quando se tornar mais relevante. Mas hoje, não muda em nada da minha vida. Por exemplo, lá no programa, ele falou assim, pô, eu tenho mais de 20 carros importados. Daí eu falei assim, mas você usa eles? Não. Então pra quê? Porque pra ele, isso é útil. Porque ele fecha negócio. Isso. Não é pra mim. Pô, se eu comprar uma BMW X6 e já não tem nada a ver com o primo pobre. Então, não tem a ver com o meu negócio. O meu negócio é a simplicidade. E eu fico feliz porque eu sou simples mesmo. Eu sou uma pessoa simples e amo, né? Esse dia eu até tava falando com alguém, né? Falou, Duda, o que você acha do luxo? Eu falei, cara, não sei. Só sei que o meu luxo é a simplicidade. Eu sou feliz com a simplicidade. E a gente tem que entender que nem todo mundo tem que pensar da mesma forma. Porque se você quer sempre o nível acima, você nunca tá feliz, velho. Você nunca tá satisfeito. Caramba, eu tô feliz. Eu tô construindo a casa que eu nunca imaginei que eu teria. Vai ter piscina. Vai ter ofurô na minha casa, entende? Só que é só isso que eu quero. Duda, por que você não tem uma Ferrari? Porque eu não quero, não faz sentido nenhum eu ter uma Ferrari. Pra que eu vou ter uma Ferrari? Né? Não, mas é um carro incrível. Tudo bem, compre. Mas não queira que eu compre porque você quer ter. Não é tanto que quando eu gravei o Pobre Show com o Rodrigo Silva, ele falou uma frase muito legal lá. Ele falou assim, uma das características da pessoa escassa é achar que todo mundo tem que pensar igual a ela. E o mundo seria muito ruim se todo mundo pensasse igual, né? Eu até usei lá o exemplo, tem vários exemplos que eu poderia dar, né? De pessoas que eram riquíssimas, viviam num luxo absurdo e eram totalmente depressivas. Elas mudaram de vida totalmente, foram para algo totalmente diferente, mais simples, e hoje são felizes pra caramba. Tava vendo até um vídeo esses dias de um cara que viralizou. Ele falou, mano, eu era um cara que trabalhava no mercado financeiro. Tinha luxo, tinha o que eu quisesse, eu tinha todos os carros. Cara, me deu um burnout de repente. Falei, mano, pra que eu tô correndo atrás de tanta coisa? Travou. Mano, ele mudou tudo, velho. Ele comprou acho que uma Kombi. Hoje ele vive rodando aqui na simplicidade, comendo comida na estrada e se tornou o cara mais feliz do mundo. Então, tem a ver com isso. Eu acho que a pessoa escassa é aquela pessoa que sonha com coisas, mas acha que não pode, acha que não merece, acha que não vai conseguir. Você vai conseguir, desde que seja o seu sonho. O problema do discurso dessa escassez aí dos coaches é que faz parecer que eu tenho que sonhar o sonho dos outros. Eu tenho que conquistar o que os outros querem conquistar. Eu tenho que ter o estilo de vida que os outros querem ter. Por exemplo, essa semana eu fui gravar lá no Os Sócios. Aí foi eu, a Natália Arcuri, o Bruno Perini e a Malu, esposa dele. Depois que a gente acabou de gravar, começamos a conversar lá entre nós, aí perguntaram pra mim, Duda, você não tem vontade de vir morar na Alphaville? Nenhuma. Aí perguntaram pra Natália Arcuri, e você não tem vontade? Nenhuma. Entende? Eu não tenho. Por que eu tenho que querer? Porque todo mundo mora lá. A Natália Arcuri, por exemplo, ela comprou uma casa no interior, a 100, sei lá, 200 quilômetros de São Paulo. Mano, ela brilha nos olhos. Ela fala, Duda, eu tô amando morar lá. É incrível, eu já fui para a cidade onde ela tá morando. É muito louco mesmo. E não tem luxo. É o estilo dela. Ela é escassa? Caramba, o maior canal de finanças que gera emprego pra gente pra caramba, que já mudou a vida de milhões. Ela é escassa porque ela não quer morar na Alphaville? Entende? Não é sobre isso. É sobre preferências. Eu posso querer ter a melhor grua do mundo se isso me é interessante e faz bem pra mim. E até vai me gerar de valor, vai me gerar mais dinheiro, por exemplo. Agora, eu ter que ter um Rolex não muda em nada a minha vida. E eu poderia tranquilamente hoje ter um Rolex, mano. Eu posso ir em qualquer shopping e comprar um Rolex agora no Pix. Com uma palestra, você não, né? Depende do modelo. Depende do modelo. Depende do modelo, né? Então, assim, cara, eu poderia, mas eu não quero. E eu não sou escasso porque eu não tenho um Rolex. Eu seria escasso se eu quisesse, sonhasse com um, mas não comprasse. Mas não quero. Né? Acho que foi o Rafinha Bastos que fez um vídeo esses dias, alguma coisa falando sobre isso. É um videozinho de humor que eu não lembro muito bem, né? Ele fala, como que é? As pessoas me falam que eu tenho a vida muito simples, mas no final ele fala alguma coisa assim, cara, eu simplesmente não quero ter as coisas que outros querem. Eu não faço questão. E tá tudo bem. Ele é feliz assim? Vamos pegar o exemplo do Cezita, do Econoweek. Não sei se você já trouxe ele aqui. Cara, gente boa pra caramba. Mano,
Ele trabalhava no mercado financeiro, escrevia artigo no UOL, morava em Moema, que é um dos, pra quem não é de São Paulo, é um dos mais bairros, top, é a nata. Do lado do Do Ibira, Ibira ali, mano, caro, né? E ele tava lá. Ele não tava se sentindo feliz. Fala, cara, eu tô aqui, ando com gente muito rica, num contexto de gente milionária, tinha dinheiro, então não é isso que eu quero. Aí ele abriu mão de tudo, hoje ele tá morando numa cidadezinha, lá pro lado de Porto Seguro, na Bahia, uma casa simples, com um Fiat Uno, e ele tá feliz. E eu tenho certeza, Luan, que tem muito cara bilionário que vive nessas bolhas aqui do bilhão, que olha os vídeos do Cezita e inveja, sabe? Tipo assim, cara, o cara tá morando numa simples cidade, mas dá pra ver na cara que ele tá feliz todo dia, surfando. Ele tá de boa. Surfando todo dia, sai com os amigos pra ir em lanchonete normal, sabe? Não um restaurante 5 estrelas, sabe? Coisa normal. Então eu acho que esse que é o ponto principal. Eu entendo o ponto de vista do Pablo Marçal, só que o ponto de vista dele sobre escassez é diferente do meu. Então a gente vai sempre bater de frente, porque ele tem uma definição de escassez e eu tenho outra. Só que, volto a dizer, os seguidores do Pablo Marçal entenderam errado o que ele mesmo falou. Tanto que lá no programa, teve uma hora que ele falou assim, Duda, eu só me visto assim porque eu tenho entrevista. Ele foi lá, depois ele foi na CNN, acho que lá onde que ele ia, né? Ele falou, na minha casa e no meu dia a dia, eu ando igual você. Só que aí tem um monte de gente que comentou, é isso mesmo, humilha o primo pobre, esse muquirana do caramba, que é rico e tem um tênis e vai de Havaianas gravar. O Marçal, que é o ídolo dessa galera, falou que faz o mesmo com ele no dia a dia, que eu no dia a dia. Então, assim, tem muita gente que é ignorante, tem muita gente que tem o tal do analfabetismo funcional, que é ler ou ouvir algo e não conseguir entender o que está sendo dito, né? Então tem muita contradição. Mas Pablo Marçal fala muita coisa top. Amei ter ele lá no nosso programa. Mano, foi o programa mais visto. Em uma semana já quebrou o recorde. Caramba. Foram mais de, acho que 25 mil pessoas ao vivo que estavam assistindo lá. Então, gostei, gosto, assisto vários vídeos dele. O cara tem umas sacadas muito boas. Tem muita coisa boa. Agora, a gente vai discordar disso. E talvez não é questão de certo ou errado, é questão de um ponto de vista dele e outro ponto de vista meu, entende? Mas eu acho que o que mais... Por exemplo, a pessoa chega e fala que eu sou escasso. Vamos lá. Hoje, eu tenho o maior canal de educação financeira para pobres do mundo, que está mudando a vida de milhões de pessoas. Eu tenho um programa de entrevistas que leva conteúdo de graça. E o lucro que eu ganho lá, eu reverto em prêmios no próprio programa. Não pego lucro nenhum lá. Eu tenho ou sou sócio, né, de um total de 9 empresas hoje. Abri uma incorporadora para fazer com que as pessoas mais pobres tenham direito de morar numa casa, num apartamento de qualidade, que custa o preço do Minha Casa Minha Vida. Eu sonho em ser cada vez mais rico para eu poder transbordar cada vez mais. Hoje eu já estou quase chegando nos 50% de tudo que eu ganho, eu dou. Seja para projeto social, seja para sustentar missionário, seja para ajudar orfanato. Hoje eu sou embaixador da Novo Sertão, que é o melhor instituto do Piauí e que mais tem produzido resultados para tirar as pessoas da pobreza lá. Então, aí chega alguém e fala, você é escasso porque você anda de trem. Cara, então eu não entendo qual que é a tua definição de escassez, entende? Tipo assim, se eu fosse um cara acomodado, que não tem nada, não faz nada e não ajuda ninguém, mas tivesse um Nike Air Max e um Corolla blindado, não é escasso. Esse é o top. Esse é fera, esse é uma referência. E a conta zerada. Exato. Então é o dublê de rico hoje em dia, né? Então, assim, eu não vejo sentido nenhum em falar que eu sou escasso, a não ser que você considere que o estilo de vida que eu tenho é simples e isso é escassez. Mas pra mim não é. Entende? Entendo. Cara, eu mando dinheiro todo mês, cara. A gente tá construindo instituto lá no Nordeste.
mas eu continuo andando com meu tênis de R$200, né? Então isso não muda em nada. Ensinando as pessoas a largar o tênis. Eu já vi um vídeo seu, hein, Duda? Até uns anos atrás já. Do que você ensinava, né? Eu conheci o Duda antes de saber. Tá com 500 mil de views esse vídeo aí, mano. Tá? Como lacear um tênis que tá apertando o dedão, né? Antes de ser primo pobre. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo